Ele traz dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras destas, e o Eterno, né, e voltou-se o Eterno para Abel e para a sua oferta, e para Caim e para a sua oferta não se voltou. E irou-se Caim muito, e descaiu-lhe o semblante, disse o Eterno a Caim: por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Então, aqui o Eterno está começando a falar sobre pecado com Caim, né? Ele vai falar assim, olha, ele fala assim: e se não a porta jaz o pecado, né? E a ti é o seu desejo. O desejo do quê? De pecar. Então Caim estava tendo raiva, estava com desejo de fazer coisa errada. Ele já estava com mau impulso, né? Aí o Eterno fala: mas tu podes dominá-lo. Então você pode não pecar, se você quiser. Quando as pessoas falam hoje, né? Ai, é tão difícil cumprir Torá. Ai, não tem como não mentir, não tem como... Ah, não, todo mundo é pecador. Tudo bem, mas você tem como não viver no pecado, né? Então o Eterno fala: você pode se dominar. Tá? E aí foi aonde a gente vai entrar aqui numa conversa, né, de um assunto que está muito popular hoje, tá? Sem falar de política, mas a gente vai falar de um consenso e de um conceito, uma mentalidade que está entrando aí na cabeça das pessoas desavisadas que não conhecem a Torá, que não conhecem o Eterno, né? Conhecem uma religiãozinha aí, por aí, mas não conhecem a palavra do Eterno. Muita gente está pegando, então, uma passagem lá de Êxodo 22, verso 2, para justificar más obras. E a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque hoje a gente está com aquela aspiração, né, de vamos matar os vagabundos. Vamos matar os vagabundos e isso vai resolver todos os problemas. Nessa paraxá, a Torá vai falar que Caim, quando mata Abel, ele é amaldiçoado pelo Eterno. Olha qual é a maldição. O Eterno fala assim para Caim: e disse o Eterno a Caim: onde está Abel, teu irmão? E disse: não sei, acaso guarda do meu irmão sou eu? E disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora maldito és tu da terra que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão de tua mão. Quando lavrares, o solo não dará mais a sua força para ti. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E disse Caim ao Eterno: é tão grande o meu delito de não se poder suportar? Eis que me expulsas hoje de sobre a face da terra, e da tua presença não me poderei ocultar, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e acontecerá que todo que me encontrar matar-me-á. E disse o Eterno: por isso, quem matar Caim 7 vezes será vingado. E o Eterno pôs em Caim um sinal para que não o ferisse, quem quer que o encontrasse. E saiu Caim da presença do Eterno e habitou na terra. Tal. Ok. Então aqui o que acontece? Quando Caim matou uma pessoa, matou o seu irmão Abel, o Eterno falou assim: agora você é assassino, a terra não vai dar a força para você. Você está debaixo de maldição. As coisas, aquele que é corrupto, que é bandido, que está fazendo algo de errado, pensa que está adiantando a vida, não, ele está encerrando a vida dele debaixo de uma maldição. Então começa por aí. A outra parte é que ele vira então um vagabundo, tá? A Torá fala isso. E a Torá fala o seguinte: mas se alguém pegar esse vagabundo e matar o vagabundo, vai ser maldito 7 vezes. Então, se você acha que você vai pegar o vagabundo, vai matar o vagabundo, você vai ser 7 vezes mais maldito do que ele. E isso é o que a Torá está falando, mas a Torá não fala só isso, a Torá fala mais. Então, vamos lá para o texto de Êxodo 22, verso 2, que as pessoas estão postando isso nas redes sociais, né, para falar que tem que matar as pessoas, e que a Bíblia afirma isso. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Então, se você pega o ladrão roubando, né, e aí numa luta você está tentando capturar ele se machuca, se fere, né, ele é machucado, e ele morre,
então o Eterno não vai te culpar do sangue dele, tá? Mas olha o que fala o verso seguinte. O verso 3 fala assim: se o sol houver saído sobre ele, ou seja, o cara roubou tua casa, tá? Foi embora, o sol saiu sobre ele, no outro dia você viu ele na rua, né? O agressor será culpado do sangue. Ou o cara, olha lá o cara que roubou não sei o que, pega ele, mata, pá, pá, pá. O agressor será culpado do sangue. Você vai ser 7 vezes mais maldito do que ele. Ah, Renato, então você está falando que concorda com o bandido? Nem eu concordo com o bandido e nem a Torá concorda com o bandido. Então, para que a gente entenda o que a palavra fala, nós vamos ler então o verso 1, um verso antes daquele verso 2. Fala assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então a Torá não é complacente com quem rouba, tá? Muito pelo contrário, a Torá é tão mais justa e ela é tão mais severa do que essa sociedade que nós temos, que se você roubar um boi, não adianta você devolver um boi, você tem que devolver 5. Se você roubar uma ovelha, não adianta você ir lá e devolver uma ovelha que você roubou, você tem que devolver 4 ovelhas. Entende? Então a Torá não é complacente, mas a Torá está falando que se ele for ferido e morrer, não está falando que é para você ferir e matar. Não está falando que é para você matar as pessoas. Ela está falando, se ele for ferido, você teve que lutar com um ladrão que estava minando a sua casa. Se ele for ferido ali naquela situação, e aí acontece dele morrer, tudo bem, você não vai ter culpa. Mas ela não está falando, vai lá e mata a pessoa. E ela ainda fala mais, se o sol se pôr, você for lá depois e... eu sei quem foi, você vai lá na casa do cara e mata o cara, então você é culpado do sangue, tá bom? 7 vezes mais você é amaldiçoado. Só que temos aí agora um detalhe nessa paraxá, tá bom? Lá no verso 24, porque esse detalhe é fantástico e maravilhoso, e ele vai te dar uma grandíssima lição. Você que acha que tem que matar bandido, você que acha que tem que matar as pessoas, né? Então, primeiro, você não acredita nem na reconciliação, nem na transformação de vidas e nem nos princípios mais importantes da nossa fé. Mas se você ainda está acreditando nisso, então eu vou te explicar o que a Torá, nessa paraxá, vai impor sobre você e o dano que você vai trazer sobre você. Verso 24 do capítulo 4 vai falar assim: se por Caim se tomar vingança, após 7 vezes, as 7 gerações, você amaldiçoa 7 gerações porque você se vingou de Caim. Então, por Lemer, que fez vingança, né, o será após 77 vezes. Então, se você pega um homem maldito que matou outro maldito, e você mata ele, a maldição sobre você não é mais 7 vezes, é 77 vezes. 77 vezes no hebraico, leia como 77 gerações malditas. Sabe por quê? Porque minha é a vingança, diz o Eterno. Você não é o Eterno para matar as pessoas. Você não é Deus para matar as pessoas. Você não é juiz. Você não é o Eterno. Então, a vingança é do Eterno. Se você tomar vingança por você, então você se faz maldito sobre a maldição que é 70 vezes a maldição, pior daquele que já tinha maldição 7 vezes. Então você amaldiçoa a terra, tá bom? Você amaldiçoa o mundo. Então este mundo do Eterno, que era para ser um mundo de Shalom, que era para ser um mundo de vida, você está gerando morte e maldição, e você está desligado da árvore da vida, você não é discípulo de Yeshua, você não interpreta direito a passagem de Êxodo 22, você é nécio e não sabe o que você está fazendo e não sabe o que você está falando. E essa paraxá então está nos ensinando que não há outro caminho sem ser o caminho da Shalom, tá bom? Ah, Renato, mas teve então... quando o Eterno mandou ir lá erradicar tal povo. Ali era a vingança do Eterno, não era a sua vingança. Tá bom? A Torá, ela erradica o mal. Ah, mas é aquele que pecou e foi apedrejado porque era um pecado de morte. A Torá está pegando o pecado e encerrando o pecado.
tá bom? Limpando a nação do pecado, deixando todo mundo limpo. Então a Torá está erradicando o mal. Quando você acha que você vai fazer a sua vingança suja, né, nos seus conceitos caídos e imundos, então você não está fazendo Torá, porque a Torá está te avisando que não é para fazer isso. Você está fazendo uma grandíssima maldição, está se amaldiçoando, amaldiçoando a terra, sujando a terra e tornando o mundo maldito aos olhos do Eterno. E é tudo muito diferente, tá bom? Então, amados, vocês aí que estão também vendo como eu, essas manifestações aí de ódio e de tem que matar e não sei o que, pode parar com isso que você assim está se afastando da Torá do Eterno, tá bom? E nessa paraxá a gente vai ter também, lá no capítulo 6, uma coisinha que é bom a gente corrigir, é muito interessante a gente pôr os olhos nela. Capítulo 5 basicamente vai falar que eles viveram muitos anos, e que quem gerou quem, né? E quanto tempo viveu, e aqui a gente vai ter uma figura muito, muito legal, que é Enor, e ele viveu 365 anos, e ele não é que ele morreu, não, ele desapareceu porque andava com o Eterno. Né? Agora, ele desapareceu porque já tinha muita impiedade na terra, ele era um profeta do Eterno, estava pregando o juízo do Eterno, e assim como o Eterno faz com Elias, e toma Elias daquele lugar para não ser assassinado, tá? Para não morrer pela mão dos homens, também Enoque foi lá e foi retirado pelo Eterno para não morrer. Agora, o capítulo 6 e do verso 1, eu vou ler aqui para vocês, por quê? Porque o que eu vou ler está muito diferente do que a Bíblia João Ferreira de Almeida fala, tá? E que gera uma grandiosa confusão, tá bom? Capítulo 6, verso 1. E foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas a eles, e viram os filhos dos senhores em minúsculo, porque não é divindade, não é nada importante, não tem nada aqui, tá bom? Viram os filhos dos senhores, que as filhas do homem eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Lá na Bíblia João Ferreira de Almeida vai estar escrito assim: e os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Não é isso. A Torá não está falando isso. A Torá está falando que viram os filhos dos senhores em minúsculo, ou seja, os filhos dos coronéis, dos capitães, dos importantes daquela sociedade. Eles começaram a ter uma conduta muito ruim. Eles tinham poder, eles eram os senhores, os lords, tá? E os filhos deles ficaram homens desenfreados. Eles começaram a olhar para as mulheres, e aí a Torá vai falar, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então ele estava passando lá na aldeia e falava assim: olha aquela bonitinha, vai lá, pega para mim. E eles eram os lords, ninguém podia fazer nada com eles. Aí ele ia lá, tinha relação sexual com aquela pessoa, tá bom? Não quer dizer que ele casava com ela, não quer dizer que ele levava embora para casa. Ele começou a pegar as mulheres, tá bom? Do jeito que queria. E aí ele era o bonitinho, o gostosão, o filho do poderoso, o filho do juiz, o filho do coronel, do capitão, e aí ele era um intocável. Igual acontece nessa sociedade corrupta, né? O filho dos magistrados é parado aí numa blitz, o cara dá carteirada no policial, fala, né, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? E aí ele está acima da lei, né? Então ele vai lá e faz tudo o que ele quer. Ou então ele é levado para um tribunal, enquanto, para que isso aconteça, um funcionário da área de segurança tem que ser exonerado do seu trabalho, tá bom? Então era mais ou menos por aí. Os filhos dos senhores começaram a pegar as pessoas, as mulheres que eles queriam do jeito que queriam. Então eles começaram a corromper e a perverter, né, aquilo que a gente entende por bons modos, né, por aquilo que é justo, que é reto. Eles começaram então a fazer uma transgressão tamanha na terra, né, que isso gerou uma marginalidade. Você pega a mulher que você quer e você não assume a mulher, consequentemente essa mulher vai ter filhos, e aí a Torá vai falar o seguinte:
E disse o Eterno: não lutará comigo o meu espírito por causa do homem para sempre, porque também ele é carne e serão os seus dias 120 anos. Olha que interessante isso. Quando o Eterno olha para essa situação, o Eterno fica muito indignado. Ele fica muito irado. Aí ele fala, quer saber? Eu não vou ficar lutando comigo não, porque o Eterno olha para essa sociedade, olha para o que o homem está fazendo e o Eterno não concorda, o Eterno não gosta. Né? E o Eterno, então, ele olha e fala assim, eu não vou ficar lutando então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar a expectativa de vida do homem. Olha o que ele fala. Porque também ele é carne, serão seus dias 120 anos. Então aquele homem que vivia 900 anos, 700 anos, 500 anos, acabou. O Eterno olhou para o mal que o homem estava fazendo, tá? E cortou a expectativa de vida do homem. Tá bom? E aí ele fala assim, os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores, não é filhos de Deus, tá? Ah, filho de Deus, um anjo desceu do céu, teve relação com a mulher e nasceu gigante. Não, amados, não é isso que a Torá está falando, tá? Conheceram estes filhos dos senhores as filhas do homem, e lhes deram filhos, e esses foram os valentes que sempre houve, sempre existiu esses valentes. Então aqui a gente está falando de uma patente. Quando eu falo os gigantes, os grandiosos, é uma patente de pessoas, o quê? De homens guerreiros, de homens valentes, que sempre existiram. Não passou a existir ali, não, eles sempre existiram, como está escrito aqui na Torá, né? Que também depois, quando conheceram, foram os valentes que sempre houve, varões de renome, sempre existiu isso, tá bom? Não é que dali para frente criou-se uma raça nova, não é isso. Está falando de uma patente, né? Então, esses homens, então, engrossaram aí essa patente desses valentes, dos brigões, né? Desses que eram encrenca, que eram problemas. Né? Ou então era uma patente aí, não sei, foram arregimentados para um exército, tá? Pode ser, mas não era outra coisa, tá bom, gente? Porque era homem normal, tendo relação com mulher, mas fora do contexto de família, criando marginais, criando filhos sem família, filhos sem pais, criando um contexto de sociedade perdida, né, subvertendo então os valores de que você tem os valores desde o princípio. O homem se une à sua mulher, deixará pai e mãe, se une à sua mulher, agora vai criar a sua prole, vai ter ali a sua família. Não, eles começaram a fazer tudo errado. Aí o Eterno se indigna, se ira contra eles, e a primeira coisa que acontece é cortar a expectativa de vida. Lembra que eu falei para você no começo que existe um link da árvore da vida, da Torá, da palavra do Eterno com expectativa de vida? Quando eles perverteram aquilo que era ordem e vontade do Eterno, a expectativa de vida do homem foi lá para baixo e ela caiu bruscamente. Então, você vai ver também o Eterno falar que, olha que interessante, né? E arrependeu-se o Eterno de ter feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Eterno, farei desaparecer o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o quadrúpede, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. E Noa achou graça aos olhos do Eterno. Então, até aqui, quando a gente vê essa desordem social, quando a gente vê esse conceito de que mata todo mundo, então começou a ter essa maldição em cima de maldição, porque as pessoas estavam achando que tinham o direito de matar pessoas, estavam achando que se resolve tudo na vingança, né? Porque as pessoas então começaram a transgredir a Torá. O Eterno vai lá e acaba com a expectativa de vida do homem, reduz ela muito, né? Reduz a expectativa bruscamente, e não bastando isso, o Eterno vai lá agora e fala, vou destruir este homem que eu criei, tá bom? Nos nossos dias não será diferente, porque também Yeshua fala que será como nos dias de Noa, ninguém vai escapar da ira do Eterno, né? Então, assim como o Eterno destruiu todo aquele mundo antigo, também nos nossos dias
quando por haver se multiplicado a iniquidade, o Eterno irá nos destruir. Então nós temos que ter cuidado para não sermos aí os agentes de trazer maldição para a terra. Nós precisamos ser agentes da Shalom, da mensagem de Yeshua, levantar a bandeira de Yeshua, os princípios de Yeshua, os princípios da Torá e não os princípios que o Eterno abomina e odeia. Tá bom, meus amados? Na próxima paraxá a gente então vai ver esse mundo ser destruído e que fique essa grande lição, que a gente não suje mais a terra com a corrupção, com a violência e com os conceitos distorcidos e caídos desse mundo. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, que você tenha aí um final de Shabbat abençoado e que o Eterno lhe conceda uma semana abençoada. Vote consciente, exerça a tua cidadania, que essa nação seja bendita, seja uma nação conhecida pela Shalom e não pela guerra, seja uma nação conhecida pelos pacificadores, pelos filhos do Eterno. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom.